Olá, leitor da Jolivie, tudo bem? Eu sou a Nívia de Souza, faço parte do time de editores da casa e hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito comentado por vocês. Nós recebemos e-mails semanalmente perguntando diversas coisas sobre ele, sobre o kefir. E a minha convidada de hoje é a doutora Karine Koller. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Nívia. Obrigado pelo convite. Seja bem-vinda. A doutora Karine, ela é oftalmologista, mas ela também trabalha com a medicina funcional. E a história dela é muito interessante, de como que ela conheceu o kefir, como que ela começou a usar o kefir e a indicar o kefir também para os pacientes e para as outras pessoas. Doutora, conta pra gente o que você estava me contando antes da gente ligar a câmera, sobre como o kefir entrou na sua vida. O kefir entrou na minha vida quando eu tive um propósito de me curar da minha depressão. Foi mais de uma década de antidepressivos, às vezes até 3 classes diferentes. E eu via que mesmo assim eu não estava bem. Então eu falei, deve ter alguma coisa errada. E comecei a buscar, através de uma alimentação, através da atividade física, ferramentas que pudessem me trazer de volta ao meu estado natural, minha homeostase, meu humor, né? Sem que eu precisasse dessa dependência dos antidepressivos. E nesse propósito eu encontrei o kefir, e que sem dúvida é uma das ferramentas que me ajudou muito, do qual eu faço uso diariamente. Certo. Então, para você que ainda não conhece, o que é o kefir, doutora? Como que a gente pode explicar para o pessoal que está assistindo a gente o que é o kefir? Então, kefir, o nome ele até vem de um termo turco que significa sentir-se bem, vida saudável. Na verdade, é conhecido como um iogurte, é o chamado bichinho do iogurte, na verdade composto por colônias de bactérias saudáveis, bactérias que promovem a vida, probióticas, que estão relacionadas à melhora da nossa função intestinal, e a gente já comentou bastante que a saúde começa no intestino. E essas bactérias, chamadas microbiota, elas regularizam uma perfeita harmonia de equilíbrio entre bactérias saudáveis do nosso intestino, promovendo assim até a melhor absorção dos nutrientes, além de uma série de outros benefícios relacionados ao sistema digestivo, regularizando a função intestinal. Legal. Manutenção do peso ideal. Por quê? Porque elas conseguem controlar a compulsão alimentar. À medida que elas melhoram a absorção dos nutrientes essenciais, como as vitaminas, dentre elas a K2, muito comentada também. Sim. Minerais essenciais como cálcio, fósforo e também aminoácidos essenciais, dentre eles em especial o triptofano. Super importante. Que é super importante, porque é o precursor da serotonina, que está ali relacionada com o nosso humor. Como que a gente usa? Como que a gente consegue o kefir? Acho que esse é o primeiro passo, né? Porque ele não é vendido por aí. Se você for numa loja, você não vai chegar, moça, me vê meio quilo de kefir? Não, isso não vai acontecer, tá? Porque o kefir, como a doutora estava falando, é uma bactéria. Então, como que a gente consegue o kefir? Como que a gente vai cultivar em casa? Porque é assim que acontece, né? Então, é muito tranquilo você conseguir uma amostra de kefir. Se você perguntar no seu bairro ou através, hoje em dia, da internet, facilmente nas redes sociais, né? Nas redes sociais, sites que distribuem o kefir. Geralmente ele é feito por doação, né? Porque você tem o seu kefir em casa, essa amostra, né, vai crescer, você vai poder naturalmente distribuir entre os seus conhecidos. Mas você consegue na internet diversos sites, depois a gente pode disponibilizar alguns. Sim. Que às vezes é gratuito, eles podem cobrar apenas a taxa da postagem, né, do envio, mas você consegue eles gratuitamente através da internet e das redes sociais. Certo, então vamos começar falando assim, chegou a quantidade do meu kefir em casa, o que vai chegar? A gente pode já mostrar aqui para o pessoal? Geralmente você já recebe ele num potinho, esse aqui é uma amostra do kefir de água, também chamado tibico, né? E você já recebe essa colônia, uma colônia de bactérias e leveduras também, né? Você já recebe ele no líquido,
num potinho, de preferência é mandatório até que seja no vidro, tá? E você pode armazenar tanto na temperatura ambiente quanto na geladeira. Então, você já recebe ele assim. Você recebe ele assim. E aí, o que vai acontecer? Como preparar? Quando preparar? A gente vai demonstrar aqui hoje para vocês. Você pode mostrar pra gente? Vamos. Claro, Como que claro. Eu também tô curiosa, porque eu também não conheço. É muito tranquilo a manutenção. Que é bom lembrar que você, para garantir a boa higiene do seu kefir, que você reserve os seus utensílios para usar somente no preparo Só com dele, ele. né? Então é a colher do kefir, o prato do kefir, o recipiente de vidro, tá? Recipiente de vidro, pessoal, isso é muito Super importante. O recipiente de vidro. Aí você vai utilizar um pano poroso, tá? Porque não deve se cobrir, fechar hermeticamente, porque essas bactérias elas vão produzir gases que devem ter. Precisa ter essa troca. Dá pra mostrar aqui, ó, o pano poroso. Um pano poroso. Que tá vendo que tem uns buraquinhos aqui? Pode ser até uma gaze, um pano tipo uma fralda, ou até mesmo um papel toalha. E você prende com um elástico na borda, para que ele não caia. Olha que legal. E depois? Uma colher, não é aconselhável que se utilize utensílios de metal para manipular o kefir, tá? Então, de preferência, uma colher de plástico. Tá? No caso do kefir da água, a gente vai utilizar o açúcar, né? Aqui no caso, o açúcar mascavo. Que tem um pouquinho de açúcar mascavo, pessoal. Tá? De preferência orgânico, de boa procedência e que também não esteja armazenado num vasilhame de vidro por muito tempo, porque a umidade pode gerar a proliferação de fungos que não é interessante. Então é bom que seja orgânico, não armazenado há muito tempo, para que esteja livre de fungos, tá? Importância do açúcar mascavo também, que é uma pergunta que os leitores sempre nos fazem. Sempre fazem. O açúcar mascavo, ele tem uma boa indicação aqui por causa do seu baixo índice glicêmico, né? Legal. Alguns leitores perguntaram sobre o açúcar de coco. O açúcar de coco também pode ser usado. Porém, o açúcar mascavo tem uma vantagem de ter ainda um índice glicêmico menor do que o açúcar de coco. Tá. Então, por isso que a gente utiliza o açúcar mascavo. Tá certo. E agora, como a gente faz? Sobre as quantidades, né? Geralmente a gente coloca cerca de 1 litro de água. Também é importante que essa água seja livre de cloro, se você que você tem um bom filtro em casa para retirar o cloro, ou uma água mineral, né? Para 1 litro de água mineral, a gente utiliza 1 colher de sopa, tá? Do açúcar mascavo e cerca de 2 a 3 colheres de sopa dos grãos de kefir. Tá certo. Então, a gente faz essa mistura da água com açúcar mascavo, adiciona essa quantidade de 2 a 3 colheres de sopa de kefir e vai deixar fermentando, tá? Não é necessário levar para a geladeira. Você pode deixar na temperatura ambiente, tá? Deixa por quanto tempo? Varia de acordo com a finalidade que você quer. Se você quer produzir também, isso vai também determinando uma maior acidez. Quanto mais tempo fermentar, mais ácido vai ficar. Maior acidez, tá? E no caso do kefir de água, é de 24 até 48, alguns casos até 72 horas fermentando, tá? Então, fermentou por esse período, aí você vai retirar essa água, vai coar esse kefir, né? Para separar os grãos da água já. A gente pode abrir aqui para mostrar. Esse aqui, então, aqui tem o kefir, a água e açúcar. Isso, aqui já foi fermentado, no caso, por 72 horas, tá? Então, a gente retira esse pano. Uma peneira, no caso, ideal é que ela seja de plástico, né? E nós vamos fazer a separação da água, do kefir e dos grânulos. Aqui você pode observar o aspecto desses grânulos.
ficam mais amarronzados, né? Uhum. Ele fica com essa cor por causa do açúcar? Por causa do açúcar mascavo mesmo, tá? E aqui, nesse recipiente, você tem já a água fermentada com o kefir, com todos os nutrientes. E essa água deve, portanto, ser armazenada já na geladeira, depois de coado, né? Uhum. Pode permanecer em geladeira por cerca de 3 a 5 dias no máximo. E aí vai tomando... E aí você vai tomando diariamente, tá? Toma mais ou menos quanto, assim? A quantidade também é outra pergunta dos nossos leitores, sim, né? A quantidade, você que está iniciando, pode começar gradativamente, né? Para não ter assim... A questão do gosto faz diferença? O gosto é muito agradável. Tá. Você não tem problemas com o gosto. Assim, no caso do kefir da água, o gosto ele se assemelha até ao gosto de um guaraná, bem leve. Um guaraná sem gás. Recomenda-se cerca de 100 ml, o que equivale a meio copo americano por dia, tá? Mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai ter problema. E tá? não substitui essa quantidade de água que a gente tem que tomar diariamente, né? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É um adicional. É um adicional, porque essa quantidade é pequena, né? 100 ml, né? E você pode tomá-lo de manhã, em jejum, ou também à noite, né? Tá. Também em jejum. E aí, depois que eu tomei, eu pego de novo esse kefir que sobrou aqui e ele volta para o mesmo recipiente. Tá vendo? Parece até uma gelatina cortada. Mas, na verdade, pessoal, como a gente estava dizendo, são bactérias do bem. São colônias de bactérias. Colônias de bactérias. E leveduras, que são fungos saudáveis. Não tem cheiro nenhum, tá? A gente está aqui, né? Pode ter até, são bactérias, mas... Deve ser ruim. Bactérias saudáveis. Não tem cheiro, não tem nada. E depois que a gente utilizou, ele vai voltar para cá, certo? Isso, vai voltar. E aí ele se reproduz aqui dentro, como que é essa parte? No caso do kefir de água, inclusive, ele se reproduz mais rápido que o kefir de leite, né? Tá. Então, por isso que é necessário que você doe suas porque amostras fica para os seus familiares. Então, se eu quiser doar uma amostra, eu posso pegar 2 colheres... Pegue cerca de 2 colheres de sopa, coloca no recipiente com a água e o açúcar mascavo e doa para outra pessoa. Doa para outra pessoa. Porque... Além de fazer bem para a saúde, o kefir tem essa ligação entre as pessoas, né? Exatamente. Você pode ficar amigo de alguém, social. Pode né, estreitar laços com alguém da sua família. Conhecer o seu vizinho. Conhecer o vizinho, bastante interessante. E é uma técnica milenar também, né? É algo histórico aí da sociedade. Como você disse, é um termo turco, então provavelmente daquela região do Oriente Médio. Bastante usado na região da Europa Oriental. Muitos hospitais na ex-União Soviética utilizavam o kefir para tratar doenças alérgicas, até mesmo câncer. Até tuberculose. Foi bastante utilizado em hospitais até na ex-União Soviética. É bem difundido na Europa Oriental. Tá vendo? Agora a gente vai responder a algumas questões dos nossos assinantes. Como eu disse no começo, a gente recebe muitos e-mails semanalmente e a gente separou algumas perguntas aqui dos assinantes para a doutora Karine. Bom, o Carlindo de Souza, doutor, ele é assinante do Remédio Natural, do dossiê e do Palavra do Dr. Lery Ribeiro. Ele está pedindo uma orientação para o preparo do kefir, a quantidade recomendada para ingestão diária. Ele afirma que usa o kefir de água, a quantidade aumentou muito e ele não sabe com certeza a quantidade correta da água, do açúcar mascavo e do kefir para preparar a quantidade. Ok, Carlindo. Então, como a gente já comentou, né, primeiramente sobre a quantidade, uma quantidade em torno de 100 ml diariamente é o suficiente, que equivale a um meio copo americano. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não teria problema, tá? O importante é ser todo dia. O importante é ser todo dia, né? Ter essa constância, né? Porque não adianta toma o kefir aos domingos, não vai dar muito certo. A constância é importante nos hábitos alimentares, né? Outra questão sobre a proporção entre água e açúcar, a gente sabe que o açúcar não é um alimento ideal, então é importante que seja utilizado com moderação, né? Então, padronizou-se para 1 litro de água,
uma colher de sopa é o suficiente, pelo menos é assim que eu tenho preparado, tá. sem problemas. Como o kefir de água, além do açúcar, existe algum outro alimento que a gente pode usar para ajudar nessa fermentação? Sim, isso é um ponto muito importante, essa pergunta, porque o kefir de água são cepas um pouco diferentes do kefir de leite, né? O kefir de leite, ele tem até uma quantidade maior, uma variedade maior, portanto, tem um benefício nutricional ainda maior, né? Tá. A gente vai chegar, A gente vai chegar nesse ponto, né? Mas o kefir de água, ele já tem uma facilidade de adaptação para ser utilizado com a água, com açúcar mascavo e com os chamados leites vegetais, né? Que é o leite de coco, os outros leites, leite de inhame, né? Atentando que ele, nesse caso, precisa de um açúcar, porque as bactérias vão utilizar esse açúcar como um alimento para se proliferarem, né? Então, aí, nesse caso, é necessário adicionar um açúcar, diferentemente dos leites de origem animal, que já tem a lactose. Que já tem o que é o açúcar deles. Entendi. Certo, Carlindo, espero que você tenha gostado. A Mariette Alves Neves, ela também é assinante do Remédio Natural, do Dossiê e do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. E ela falou, estou fazendo uso do kefir e estava observando que ele é muito ácido e que seu pH é baixo. Esse pH baixo não aumenta a acidez corporal? Então, é interessante essa pergunta também, que é recorrente, né? Então, mas no caso, há exemplo também do limão, né? O que acontece? São alimentos que têm a sua acidez, mas possuem minerais e outras substâncias que no organismo a sua absorção leva a uma série de reações químicas que promovem uma alcalinização do organismo. Então, não tem nenhum perigo, não tem nenhum malefício na acidez presente no kefir, porque no organismo a sua absorção vai gerar processos químicos que levam à alcalinização do organismo, o que é extremamente benéfico até para a prevenção do câncer, que a gente sabe que as células cancerígenas, elas gostam de um ambiente ácido. Então, favorecendo a alcalinidade do meio, vai estar ajudando nesse sentido também. Certo. O Rosivânio Lima Moura, ele é assinante do Dossiê e do Palavra do Dr. Lair. E a pergunta dele, doutora Karine, é assim. Algumas dúvidas em relação ao kefir de leite, onde o leite não é recomendado para o consumo humano. O kefir de água leva açúcar mascavo e o açúcar é veneno para o organismo. Super bem informado o Rosivânio. E finalmente, o kefir de leite de coco é o mais recomendado, até pelo próprio Dr. Lair Ribeiro, por o leite de coco ser um alimento super natural. Vamos entrar nessa questão do kefir de leite, doutora? Sim, vamos entrar nessa questão. Bom, os que têm restrições ao uso do leite, geralmente são por duas razões básicas. Porque eles são intolerantes à lactose, que é um problema frequente, principalmente a partir de determinada idade, em que a gente diminui nossa produção de uma enzima que digere essa lactose. Certo. Ou eles têm alergia. E geralmente essa alergia é uma proteína do leite chamada beta-caseína. O que acontece no Brasil, a predominância das raças das vacas do leite produzido aqui no Brasil é justamente dessa beta-caseína A1, que é mais alergênica. Então, o ideal seria que a gente pudesse dispor de raças de vacas que produzem a beta-caseína A2, que é menos alergênica. Que aí você estaria livre dos problemas da alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite causa uma série de alergias respiratórias, doenças respiratórias, produção de muco nas vias aéreas, está relacionada a isso. Então, esse é um problema do leite, alergia às proteínas do leite. Então, quem tem alergia às proteínas do leite não pode consumir teria essa restrição, porém, uma medida seria obter um leite de saquinho. Aquele leite de saquinho é menos processado, tem uma menor quantidade é processado numa pasteurização não tão alta. E o ideal seria um leite A2 de vacas produzidas, criadas no pasto, tratadas com homeopatia, né? Toda uma série de condição. Na falta dessa condição ideal, o leite de saquinho seria o menos nocivo, né? Porque
O processamento dessas bactérias no leite, ele vai levar a uma digestão maior dessas proteínas e diminui essa propriedade alergênica dessa proteína beta-caseína. Então, ela é parcialmente digerida e, vamos dizer que ameniza, né? Outro problema que seria a intolerância à lactose, também é solucionado porque as bactérias, como elas se alimentam dessa lactose, que é o açúcar do leite animal, então você já estaria ingerindo um leite já livre dessa lactose no momento da ingestão, que seria parcialmente resolvido o problema da intolerância ao leite. Então, não é uma contraindicação. E o leite de coco tem que ser usado com kefir de leite, sem problemas também? Então, como a gente já comentou, o leite de coco é um leite de origem vegetal. Então, ele não tem o açúcar presente no leite de vaca, que é um leite de origem animal, que é a lactose. Então, é mais indicado que você utilize, portanto, o kefir de água para usar com o leite de coco. Porque ele é melhor adaptado nesses leites vegetais. Tá certo. Temos mais perguntas, vamos lá. O Otávio da Rosa, ele é assinante do Remédio Natural, do Dossiê, do Conexão Cérebro e do Palavra do Dr. Lei Ribeiro. Ele novamente menciona que o pH do kefir foi baixo, foi menor do que 4, e ele queria dizer se isso é normal ou se ele deve colocar gotas de limão na mistura. Caso eu deva colocar o limão, como fazê-lo? E quanto de limão usar? Como que é? Não é absolutamente necessário adicionar o limão no kefir, né? Como a gente já comentou, a acidez promovida pelo kefir, em contato com o organismo, o processamento desses minerais vai gerar, pelo contrário, uma alcalinização do organismo. Então, não é necessário acrescentar o limão. Tá certo, Otávio. Continue produzindo o seu kefir aí, não tem problema o pH ser baixo, como ela já respondeu anteriormente. O nosso próximo assinante, até a pergunta respondida, é o Cássio Moser. Ele é assinante do Remédio Natural, do Dossiê, do Palavra do Dr. Lair, do Golden Six e do Homem de Ferro. Ele diz que tem o kefir de água e gostaria de saber a forma correta de fazer o kefir produzir probióticos e quais cuidados ele deve tomar para não ficar contaminado. Isso é importante, né? A manutenção do kefir para você usar sempre. Para a produção dos probióticos, acho que a doutora já respondeu aqui anteriormente, né, Cássio? Mas vamos falar agora sobre como fazer essa manutenção dessas bactérias do bem. Sim, essa manutenção é importante que você reserve os utensílios do preparo do kefir somente para a preparação do seu kefir. Tem que tratar o kefir como um menino mimado. Tem que dar uma Tudo exclusividade nos utensílios para o kefir e a correta asepsia desses utensílios, né? No caso do recipiente de vidro, ele já facilita. Tem que fazer alguma limpeza dele? Tirar o kefir daqui e lavar? Não é necessário lavar, tá? A literatura, ela até comenta que não é necessário você lavar o kefir, tá? Que às vezes até nesse processo de lavagem, você utilizando uma água tem algum resquício de cloro, vai levar à morte dessas bactérias, né? Então, não é necessário você lavar. Se você... alguns lavam uma vez por semana, então atentar para que tenha uma água potável, livre de cloro. E o utensílio de vidro já facilita também essa higiene, né? Não é necessário que você lave com detergente, você pode lavar apenas com água. Se você quiser uma vez por semana fazer uma asepsia maior do utensílio, colocar uma água fervente e esperar, lógico, que ele esfrie para recolocar o seu kefir, né, na temperatura ambiente, já é uma medida suficiente, tá? Manter os utensílios higienizados, não é necessário detergente, apenas a água limpa, a colher também de plástico, e você já, com essas medidas, você já protege o seu kefir, né? Porque é uma colônia de bactérias saudáveis, né? E
Também comenta a literatura que a produção do próprio ácido lático presente no kefir confere uma certa proteção contra essa contaminação, né? Ai, que bacana. Então, se você está aí na sua casa, está produzindo o seu kefir, manda sua foto do seu kefir pra gente, conta a sua experiência, né, de como tem sido, se você já doou para alguém. Doutora, eu queria te agradecer. Agradecer sua presença aqui hoje, por você ter trazido suas bactérias hoje aqui para a gente fazer essa demonstração para os nossos leitores. Obrigada mesmo. Obrigada foi muito legal. Eu estou ansiosa para provar o kefir. Assim que a gente desligar a câmera, eu acho que eu vou fazer isso. E vamos ver se o pessoal aqui da Jollibee vai fazer também. Vou convidar todo mundo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado as dicas da doutora Karine Koller. Se acaso esse conhecimento foi válido para você, mostre seu apoio ao canal, comente